Olá pessoal, tudo bem? A gente vai resolver aqui uma questão de álgebra linear que ela traz como tema as transformações lineares. Para a gente poder resolver essa questão, eu vou dar aqui um breve resumo do que é uma transformação linear. É quando eu tenho dois espaços vetoriais, né, um em função do outro, em que para considerar uma transformação linear de dois espaços vetoriais, elas precisam satisfazer algumas propriedades, né? Para ser mais específico, apenas duas propriedades, uma da adição e uma da multiplicação. E é o que a gente vai fazer nessa questão. A gente vai ter que provar que a aplicação de R2 para R2, ou seja, uma função definida por x e y, como está dito aqui, ó, e ele deu as coordenadas aqui, que são duas equações, 2x mais y, a primeira, e 3x menos y. E aí ele quer verificar se T é uma transformação linear. Bom, para a gente poder fazer isso, a gente vamos ter que botar aqui logo na mesa as propriedades que definem uma transformação linear, tá certo? Então vamos supor que eu tenha a transformação do vetor 1 mais o vetor 2, e que vai ser a transformação do V1 mais a transformação do V2, certo? Essa é a primeira propriedade da adição que a gente tem que analisar. E a segunda propriedade é uma propriedade da multiplicação, onde um escalar, que eu vou chamar de beta, multiplica o vetor. E isso vai ser igual ao escalar, que multiplica o t de v, para todo beta, todo escalar, que pertence ao espaço R, certo? Então vamos considerar o seguinte: como eu tenho aqui duas variáveis, x e y, eu vou precisar de dois vetores, certo? Então como é que vai ficar isso? Olha só, vamos supor que eu tenho o vetor u, que vai ser coordenada 1 e o 2, certo? E eu vou ter o vetor v com as coordenadas v1 e v2, tudo bem? Então eu vou começar agora a analisar pela propriedade da adição, que é essa daqui, certo? Vamos ver aqui como é que isso vai ficar. Deixa eu só mudar aqui a cor dessa caneta. Tá aqui no vermelho. Pronto. Então eu vou ter que U mais V vai ser o seguinte. Vai ser a soma do primeiro com o primeiro, né? O 1 mais V1, certo? E o segundo mais o segundo, que é o 2 mais V2. Isso vai ser o seguinte, gente. Igual a transformação. Agora vamos substituir. Deixa eu ajeitar aqui. A gente vai ter que substituir o escalar por esses carinhas aqui, ó. O 2x mais y e depois o 3x menos y, certo? Então isso vai ficar assim, ó. Vai ser o 2. Quem é o x? É a primeira coordenada. Ou seja, 1 mais v1, certo? Mais quem é o y? A segunda coordenada. Eu coloco aqui o 2 mais v2. Acabei de fazer o que aqui? A minha primeira coordenada da função que a questão me deu, que é essa daqui. Agora eu vou fazer essa outra. Continuando aqui. 3 vezes o valor do x, que é a primeira coordenada, que é u1 mais v1, certo? Menos a segunda coordenada, que é u2 mais v2. Tudo bem? Então,
Isso vai ser o seguinte. Vamos destacar aqui um pouquinho. Eu vou ter que a transformação de U mais V. Deixa eu só ajeitar esse U que tá parecendo um N, né? U, pronto. A transformação de U mais V é dada pelo seguinte, olha só. O 2 vai multiplicar esse U1, então vai ser 2, U1. E depois o 2 multiplica o V1, mais 2V1, certo? E aí eu repito o restante dos termos, que é o2 mais V2. E aí na segunda coordenada, eu multiplico 3 vezes o 1, 3, 1, mais, multiplica aqui, 3V1. E aí, como aqui está entre parênteses, eu vou ter que trocar o sinal do que está dentro do parênteses. Então, fica menos o 2, menos V2, certo? Então, gente, aqui é o seguinte. Feito isso, eu vou fazer uma separação aqui, primeiramente do vetor U, e depois a do vetor V. Aí eu vou pegar todos os elementos que tem o U, certo? Tanto na primeira coordenada quanto na segunda. E eu vou colocar aqui para vocês verem como é que fica. Ó. Aqui fica 2, o 1, vou dar uma aproximada, mais o 2. E na segunda coordenada é 3, o 1, menos o 2. Certo? Aqui são todos os elementos do vetor U. Agora, do vetor V, eu vou pegar todos os elementos do vetor V, tanto na primeira coordenada quanto na segunda. E aí eu coloco aqui 2V1 mais V2. E a segunda coordenada, 3V1 menos V2. Perceba que tudo que eu estou seguindo é de acordo com a função dada lá no enunciado da questão, que é essa aqui, certo? Essas coordenadas. Então, gente, voltando aqui para a nossa resolução, ele quer que eu some esse cara com esse cara para poder provar a propriedade da adição. Eu acabei de fazer aqui o TU mais V e eu obtive esse resultado aqui, certo? Ó, esse resultado aqui eu obtive da primeira soma TU mais V. Só que eu vou precisar fazer essa soma agora. TV1 mais TV2, né? No caso aqui é o U e o V. Aqui era só a forma geral. Então isso vai ser assim, ó. Vamos só dar uma organizada aqui. Então isso vai ser o seguinte. Olha só. O TU mais o TV é igual. Aí eu pego a primeira coordenada, a primeira aqui de U, certo? Que é 2U1 mais U2. Aí a segunda coordenada, 3U1 menos U2. Isso mais a segunda do vetor V, né? Então, entre parênteses, eu boto 2V1 mais V2. Aí a segunda coordenada, 3V1 menos V2. E aí eu vou somar normalmente os dois conjuntos aqui, certo? Desse espaço. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 2U1 mais 2V1 mais U2 mais V2. Usei o que aqui, gente? Usei a primeira coordenada e gerei isso aqui. Para a segunda coordenada vai ficar 3U1 mais 3V1 menos U2 menos V2. E aí, o que é que eu concluo de tudo isso? Eu concluo que esse cara aqui
o resultado dessa soma, da transformação de TU mais TV, é a mesma daqui do TU mais V. Veja só, não é a mesma soma? Então a propriedade da adição ela é mantida, certo? Mas aí falta eu provar a propriedade da multiplicação, tá bom? A propriedade da adição foi essa. Certo, gente? Agora a gente vai provar a segunda propriedade, que é a propriedade da multiplicação por um escalar. E daí, se ela for comprovada, tal função, né, tal transformação, ela é realmente uma transformação linear, tá bom? Então, assim, eu tenho que a transformação de b vezes de beta vezes o vetor é dada por beta vezes a transformação de v. Então, eu vou pegar um vetor v e a coordenada v1 e v2, já que é o espaço R2, e eu vou fazer a multiplicação por escalar, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte, que o beta v é igual ao beta V1 e o beta V2, certo? Então, na transformação isso vai ficar assim, ó. A transformação de beta V é igual a T vezes, que multiplica o beta V1 e o beta V2, certo? Agora, aplicando lá na função que a questão deu, né? A gente vai fazer assim, ó. Isso vai ser igual a 2 vezes beta V1 mais beta V2, já que aqui é o x e aqui é o y, né? E o 2 só multiplica o x. E na segunda coordenada é 3 vezes beta V1 menos o beta V2, certo? Isso porque na segunda coordenada o 3 apenas multiplica x e o y é sozinho, tá? Por isso que eu só multipliquei pelo beta V1, nesses dois casos. E aí, fazendo aqui a conclusão disso, eu vou ter que o 2 beta V1 mais beta V2, certo? E a outra coordenada é 3 beta V1 menos beta V2. Então aqui a primeira parte foi mantida, né? A primeira parte aqui está ok, da multiplicação por escalar. Agora vem a segunda parte, que é... Vou só mudar aqui a cor da caneta. A segunda parte é o beta que multiplica o TV, né? O T de V. Então, é o beta que multiplica 2V1 mais V2, né? E aí, a segunda coordenada é o 3V1 menos V2. Isso é igual ao beta 2V1 mais V2 e o beta que multiplica 3V1 menos V2. E aí, concluindo, isso vai ser 2 beta V1 mais beta V2. Fiz aqui a distributiva. E aqui do mesmo jeito. Vai ficar 3 beta V1 menos beta V2. E aí o que acontece? A gente vai olhar os dois resultados e comparar esse resultado com esse. Então, está comprovado que essa transformação também cumpre a propriedade da multiplicação por escalar. Portanto, a gente prova que essa aplicação aqui, ela é uma transformação linear. Certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui hoje e até os próximos vídeos.